São 2h14. Voltamos a falar direto do plenário da Assembleia, onde acaba de ser aberta a reunião ordinária desta terça-feira, dia 12 de novembro. Na pauta estão 13 requerimentos para análise dos deputados. A reunião foi aberta pela deputada Leninha, que é a primeira vice-presidenta da Casa, e agora o deputado Cristiano Silveira está lendo a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Carlos Mota, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, representando o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, coronel Erlon Dias do Nascimento, e Adriana de Barros Monteiro, delegado de Polícia Civil, representando a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Nesse passo, houve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo, fazem uso da palavra o presidente, autor do requerimento, que deu origem a essa homenagem, e após a entrega de placa, o senhor Bernardo Eliazar. Isso posto, a presidência profere palavras alusivas ao evento, agradece a presença de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 12, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Obrigada, deputado Cristiano Silveira. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pessoal, o troço está travado. Com a palavra, o deputado João Vitor Xavier. Com a palavra, o deputado João Vitor Xavier. Em sua ausência, com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Em sua ausência, com a palavra, o deputado Leleco Pimentel. Saudação de boa tarde aos membros que também constituem esta Assembleia, que são os servidores e servidoras públicas. E os deputados e deputadas, nós nos fazemos presentes em todas as lutas e agora, não tenho dúvida, é tempo de defendermos os servidores públicos, mais de 1 milhão, que dependem de um Ipseng que está desmanchado, destruído, e que agora o governador resolveu atacar ainda mais servidores e servidoras públicas. Portanto, esta é a prioridade na Assembleia. Deputada Leninha, nós chegamos nesta madrugada do município de Itueta, onde encontramos mais de 200 indígenas, pessoas que estão ameaçadas por uma liminar, deputada Bela, que a empresa Aliança, que já veio, matou o rio, ali fez a sua barragem e hoje vende energia, não sei para quê nem para quem. E os povos Puri, que ali fizeram a retomada indígena, puderam relatar com a presença da equipe da Assembleia, desde a TV, até a presença também do deputado federal Padre João, em nome da Comissão Externa de Mariana e Brumadinho, e eu respondendo pela CIP, que é a Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos da Bacia do Rio Doce, e pudemos ouvir os relatos das diversas violências que ali estão ocorrendo no território. Violações dos direitos humanos, como acesso à água, acesso ao ir e vir, não tendo inclusive o apoio, nem a presença da FUNAI até agora, e nem mesmo da CESAI, que é a Secretaria da Saúde Indígena. Eles que desde o dia 17 de setembro, já ocupam aquela área com plantio, com o cuidado, para que possam ali, numa visão de território, para o cuidado também com a Mãe Terra, com a Irmã Água, e com seus costumes, terem de volta esse território que lhes foi arrancado durante todos os anos de colonização, 383 anos, e depois a ditadura militar que veio atacar de morte os povos Puri, os dividindo pelo território. Esta retomada é símbolo da luta, por isso nós estamos apelando à FUNAI, ao Ministério dos Povos Indígenas, também ao Ministério Público Federal, aqui agradecer à deputada Bela, para que a gente não permita esta reintegração de posse
violenta que o Estado continua a promover. Estou aqui também para dizer, doutor Jean, que há poucos dias estivemos no Quilombo Baú, na cidade de Araçuaí, para a entrega de máquinas, eu e o deputado federal Padre João. No entanto, ali tivemos o relato daquele povo de que estavam sendo ameaçados pelos jagunços dos coroné que estão habitando a região. E ontem, por volta das 18h30, eles encheram de tiro as casas, dirigindo armas pesadas contra aquela comunidade do Baú, comunidade quilombola, que já está quase que cercada, cerceada de ter água, de ter acesso à própria estrada, que é também outra comunidade vítima das barragens. E ontem tivemos que recorrer à polícia militar para que possam promover ali esta que é a primeira ação que o Estado deveria ter, que é de proteção dos nossos povos tradicionais quilombolas. O povo da comunidade de Baú, em Araçuaí, pede socorro, porque os jagunços não têm mais nem o escrúpulo de atirar sem dizer quem são. Estão amando, seja da mineradora, dos coronéis, que infelizmente continuam a desafiar o Estado, e por esta razão que a gente diz, quem lutou para armar, agora tinha que estar na cadeia, para poder ver o mal que fez ao país. E nós temos que lutar, e esse desarmamento deve ser um imperativo ético para todo ser humano que percebe que a nossa luta tem que ser pela vida, sobretudo a vida dos mais pobres. E esta é a nossa apelação aqui em plenário, para que o secretário de governo, Gustavo Valadares, já que o Zema anda de malinha para lá e para cá, a gente não sabe fazendo o quê nem para onde, que possa, junto com a polícia militar e com os órgãos de proteção dos povos, que são povos tradicionais de Minas Gerais, proteger a comunidade do Baú, e assim como devem fazer com a proteção do povo Puri, que ocupou esse território às margens do Rio Doce, que foi tomado, que foi morto lá na cidade de Itueta, próximo a Resplendor. E nós pedimos a união dos povos, dos Krenak, dos Puri, dos pescadores, dos vazanteiros, dos povos tradicionais, para que este povo e o Estado não continuem a dividir o nosso povo, e colocando violência como um sinal de reparação, que nunca será possível, porque o Estado que devia proteger é o primeiro a violar os direitos humanos, seja ao território, de direito de ir e vir, do acesso à água, do direito que os nossos povos têm à saúde. Por isso, apelamos à FUNAI, à CESAI, ao Ministério dos Povos Indígenas e também ao secretário de Governo de Estado, que tomem ação imediata para defender e para proteger os nossos povos tão vulneráveis e que estão no território aí vivendo toda sorte de violência. Com a palavra, deputado Dr. Jean, para esta parte tão importante. Deputado Leleco, eu pedi essa parte, primeiro para toda a solidariedade ao nosso povo quilombola, aos companheiros e companheiras do Quilombo Baú, que eu conheço tão bem, já visitei algumas vezes, e que todas as medidas sejam tomadas para apurar esse fato. Já hoje pela manhã encaminhamos requerimento à nossa companheira Macaé, ao Ministério de Direitos Humanos, para que todas as medidas sejam tomadas, e lá também o governo federal esteja presente para a proteção e verificação de todos esses casos. Um grande abraço e nossa solidariedade também, e nós repudiamos qualquer tipo de violência contra esse povo que já sofreu tanto, e a cada dia parece que querem colocar o nosso povo mais em um gueto, em um canto, né, afastando o nosso povo dos territórios, que é um direito deles. Mas, deputado Leleco, eu também gostaria de fazer uso dessa parte, lhe pedindo permissão, numa fala sua, porque nós dois vamos ter que participar de uma outra audiência agora há pouco, para pedir 1 minuto de silêncio, deputado Leleco. Ontem, um trágico acidente
nas BRs do Vale do Jequitinhonha. Ontem, um trágico acidente nas BRs do Vale do Jequitinhonha vitimou 5 pessoas, presidente, deputado Cristiano. Eu queria pedir esse minuto de silêncio. 2 pessoas, uma de Pernambuco, outra de São Paulo, mas 3 pessoas do Vale do Jequitinhonha, nossos conhecidos. João Paulo da Cruz dos Santos, 37 anos, da cidade de Araçuaí. A mãe dele, Edinalva Vieira Santos, 63 anos, de Comercinho. E o enteado dele, a criança tão querida, tão amada, tão doce, Luiz Felipe Tavares, de apenas 10 anos, da nossa querida Itaubi. E a mãe do Luiz se encontra internada em estado grave, né, é a Tatiana Santos. Pedimos aqui também orações e muita força para ela, que está na cidade de Teoflotone, mãe do Luiz Felipe, de 10 anos. Então, queria pedir um minuto de silêncio por essas pessoas, um abraço e solidariedade aos familiares, que, por sinal, a minha assessora na área de saúde, a Grace, parente do Luiz. Então, peço aqui um minuto de silêncio, um abraço a todos eles. É regimental, a presidência concede um minuto de silêncio. Muito obrigado, deputado. Eu me solidarizo com todos aqui que estiveram, inclusive também os presentes na galeria, que a gente faz esse cumprimento, jovens que estão aqui também, a zelar e a cuidar dos estudos e da sabedoria que vão cuidar do planeta. Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leleco, deputado estadual, professor de História. Tomara que vocês gostem de História. Eu queria perguntar para vocês, então, vocês sabiam, alunos e alunas que estão aqui, vocês sabiam que o filme Ainda Estou Aqui, com Fernanda Torres e Selton Mello, só foi possível porque a Dilma Rousseff criou a Comissão da Verdade? Por isso, recomendo ver o filme e recomendo ler os livros de história. Foi essa a comissão que revelou o destino de Rubens Paiva, desaparecido na ditadura, uma história real e comovente que inspirou o filme. Eu quero, com estas palavras, dizer que serei sucedido aqui no plenário pela fala da deputada Bela Gonçalves. E todos nós ficamos muito felizes da convocação da deputada para assinarmos um pedido de audiência pública para trazer esclarecimento, dar luz ao tema que hoje no Brasil tomou conta, com razão, que é a PEC do fim da escala 6x1. Vários países no mundo, deputada Bela, já aprovaram esse modelo. Reino Unido, Portugal, Islândia, Espanha, Alemanha e Bélgica. E aqui o presidente da Comissão de Trabalho, deputado Betão, que bem sabe, é a maior produtividade com menos doença. É um mundo que não aguenta mais a exploração do trabalho humano, que leva à escravidão e à morte. Existe vida além do trabalho, por mais dignidade para nossos trabalhadores e trabalhadoras, pelo fim da escala de trabalho de 6 dias por 1, que tanto mata e que continua fazendo do Brasil um dos países que ainda escravizam os seres humanos. Por isso, nós estamos empenhados nesta PEC da deputada Érica Hilton,
que se tornou uma PEC do povo brasileiro, e teremos o debate aqui na Assembleia, com essa sensibilidade puxada pela companheira Bela Gonçalves. Saudação de todos, de boa tarde. Nenhuma palavra minha pode ser confundida com estímulo à violência. Nós aqui denunciamos os algozes, os que promovem a violência, inclusive o Estado, mas nós estamos aqui para defender a vida. Uma boa tarde a todos e todas, e o Bloco Democracia e Luta tem compromisso com a vida na Assembleia Legislativa e no Estado de Minas Gerais. Obrigado, deputado Leleco. A presidência também registra aqui a presença dos alunos do 6º ano da Escola Municipal Marconi. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E passo a palavra para o deputado Caporeso. Deputado Caporeso. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. É simplesmente inacreditável como que existem pessoas ludibriadoras, enganadoras, extremamente mau caráter ou burro dentro da política brasileira. Porque essa discussão que está sendo feita a respeito de uma escala 6x1, contra a escala 6x1 no Congresso, é de uma barbaridade e de uma burrice econômica sem tamanho. As pessoas querem aprovar isso no Brasil, depois imigram lá para os Estados Unidos, onde não tem esse tipo de regulação que, para qualquer pessoa que estuda o mínimo de economia, sabe que gera desemprego. E é interessante a maneira que está posto aqui no projeto, né? Eu vou ler aqui o projeto. Inciso 13º. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais. A pessoa que escreveu isso é tão burro, mas tão burro, que não sabe que 8 vezes 4 é 32, e não 36. A pessoa não sabe o básico de uma operação de matemática do curso primário. E, infelizmente, é deputado para tentar escrever bobagens como essa. Por qual motivo que eu sou contra? A esquerda fala tanto de fascismo, não sabe nem pronunciar, que o correto é falar fascismo, mas eles falam fascismo, e se esquecem que a primeira carta trabalhista da história se chama Código de Lavoro, de Benito Mussolini. Isso aí é uma máquina de gerar desemprego. Como dizia o grande economista Milton Friedman, não existe almoço grátis. Se você quer ajudar os mais pobres, você precisa interferir o mínimo necessário na economia, e que as pessoas tenham a liberdade de negociar como elas pretendem ou não trabalhar. A partir do momento que você obriga uma escala de 4 dias por semana de serviço, o que você está forçando o empregador a fazer? A reduzir, no mínimo, 33% do salário da mão de obra qualificada. Porque a mão de obra qualificada, ela não vai conseguir suprir a necessidade do serviço. Então, o que o empregador vai fazer? Vai contratar outra pessoa, e com isso, ele não está tendo a mesma lucratividade, vai reduzir o salário da mão de obra qualificada em 33%, e o novo contratado, que não será, em um primeiro momento, uma mão de obra qualificada, vai prestar um serviço inferior. E no final, gente, o que vai acontecer no final? Vai aumentar o preço do produto, meu Deus do céu. Mas tem que ser muito burro para não perceber isso. Essa pessoa que vai estar achando que está levando vantagem, trabalhando menos ao decorrer da semana, vai pagar mais caro em todos os produtos. Não vai ter um produto no Brasil que não vai aumentar e muito o seu preço, vai disparar a inflação. É isso que acontece quando políticos irresponsáveis, que são sanguessugas do Estado, que não geram nenhum benefício para a população, que não sabe o que é aí você ganhar R$1 do trabalho suado, eles tentam interferir de maneira irresponsável na economia, porque, nossa, é algo que gera apoio da população, você falar que vai reduzir a jornada de trabalho. Também falaram algum tempo atrás que iam criar uma lei para beneficiar as empregadas domésticas. O que aconteceu? Hoje em dia não se contrata mais empregada doméstica no Brasil. Destruíram
a profissão com a criação irresponsável dessa lei interferindo na economia. Hoje as pessoas só contratam diarista. Aprovem essa lei completamente maluca, de uma pessoa que não sabe o básico, não é nem da questão econômica, é do curso primário, já que não sabe fazer uma multiplicação simples da tabela, né, do 8, a multiplicação do 8. Aprovem algo assim, vocês vão ver a devastação da nossa economia, tá bom? Enquanto isso, esses políticos mentirosos, oportunistas, e que tem que vir, né, não por coincidência, da esquerda, vão continuar ganhando votos para destruir com o nosso país. Obrigado, presidente. A direita vive Minas Gerais. Próxima inscrita, a deputada Bela Gonçalves. Quero aqui aproveitar a oportunidade para registrar a presença da Câmara Mirim de São Tiago. São alunos da Escola Estadual Afonso Pena Júnior, da Escola Municipal José Inácio Abreu, da APAI de São Tiago, também da Escola Estadual Henrique Pereira, da Escola Municipal José Aldo dos Santos, também da Escola Estadual de Mercê Água Limpa. Cumprimentar o presidente da Câmara, cumprimentar a vereadora Cida e a todos os profissionais, professores que acompanham aqui. Um abraço, gente. Com a palavra, a deputada Bela. Obrigada, presidente. Queria saudar toda essa juventude presente aqui hoje no plenário da Assembleia Legislativa. É isso. Dizer que a gente luta todos os dias aqui, viu, gente? Para a gente ter um meio ambiente adequado e não ficar refém das mudanças climáticas, para a gente ter trabalho e emprego adequado para todas as pessoas, pela igualdade de gênero, para ter mais mulheres na política. Então, vocês tratam de se animar aqui para ver se a gente amplia o número de mulheres aqui também, viu? Vamos juntas e um grande abraço para todas as juventudes que estão aqui. Presidente, eu queria lamentar, né? A gente tem que escutar tanta coisa no plenário, porque assim, está querendo dar uma limpada nos ouvidos, porque, de fato, fake news o tempo inteiro são aplicadas contra propostas muito importantes e históricas do povo trabalhador, do povo que gera riqueza, do povo que rala todos os dias para construir o Brasil. A defesa da CLT e a defesa da redução da jornada de trabalho é uma das pautas históricas mais importantes do povo trabalhador no Brasil e no mundo. E que bonito ver como que as redes sociais e a mobilização de rua fez com que uma pauta como a redução da jornada de trabalho ganhasse corpo de forma repaginada, com a apresentação da PEC pelo fim do trabalho e da escala 6x1, e também pelo nascimento do movimento VAT, Movimento Vida Além do Trabalho. E que orgulho ter o meu partido, o PSOL, encabeçando essa PEC, junto com Érica Hilton e também com Rick Azevedo. Queria explicar um pouco para, inclusive, os estudantes que estão aqui, sobre a escala 6x1. A escala 6x1 é a ideia de que você vai trabalhar 6 dias da semana e vai ter apenas um dia para descansar. E a discussão de que a vida não permite você ter uma convivência familiar, lazer, descanso, com tamanha sobrecarga. Uma escala em que você só tem um dia de folga por semana, e muitas vezes essa folga vai ser escolhida pelo empregador e não pela pessoa que está assalariada, ela não dá espaço para a vida. E a gente trabalha para viver, não pode viver para trabalhar. Essa é a ideia por trás dessa proposta que tomou as redes, tomou a cena dos jornais, do debate público, pelo fim da escala 6x1. Para que a gente possa viver para além do trabalho, para que a gente não veja a nossa população massacrada nos telemarketings, nos bares, nas lojas, em diferentes empregos. Isso é uma ideia muito importante, mas está sendo atacada por um setor da extrema-direita que também atacou a ideia do 13º no Brasil. Achavam um absurdo que, ao final de 12 meses trabalhados, houvesse um salário adicional. Hoje, o 13º é a garantia de que o trabalhador vai conseguir, inclusive, investir em algo como o pagamento de uma parcela da casa própria, a reforma da casa, as férias e várias outras
taxas, inclusive, né? Também a PEC das empregadas domésticas. Aqui foi atacada a ideia de que as trabalhadoras domésticas tivessem direitos. Uma ideia de uma sociedade escravocrata, que nunca gostou de direitos trabalhistas e que tentou atacar o direito dessas trabalhadoras de terem os mesmos direitos que todos os trabalhadores. Licença maternidade, auxílio-doença e salários dignos. Olha, gente, é um absurdo a gente ter que escutar falas contra direitos trabalhistas tão claros em um momento como esse. A ideia do VAT vai ganhar força e a gente pode ter essa PEC tramitando e sendo aprovada no Congresso Nacional. Até porque, Betão, já contamos com mais de 100 assinaturas. 100 assinaturas na PEC, que vão isolando cada vez mais o PL, pessoas que, inclusive, nunca trabalharam, como o deputado Nicolas Ferreira, porque eu conheço, aquele lá nunca trabalhou, entendeu? Nunca trabalhou. Aliás, nem pagar a universidade ele fez. Deu calote na PUC, não trabalhou e hoje é deputado federal para falar asneiras contra o direito dos trabalhadores. Mas, além dele, nós tivemos também a declaração lamentável do governador Romeu Zema. Romeu Zema, tudo que se refere ao direito dos trabalhadores, ele faz alegações péssimas. Ele diz que é contra a escala 6x1, porque a relação de trabalho tem que ser definida de forma desregulamentada pelo empregador e pela pessoa que está sendo empregada. Ora, essa ideia, em um país como o Brasil, é a ideia de voltar aos tempos da escravidão. Trabalho análogo à escravidão é tão comum em Minas Gerais que o nosso estado está no ranking número 1 do trabalho escravo. E, em compensação, nós temos o governador dizendo que jovens deveriam fazer o trabalho para empresas gratuitamente, atacando Bolsa Família e agora atacando as leis trabalhistas que já existem e a ideia de que a gente possa avançar para leis que garantam melhores condições de trabalho para todas as pessoas. E aí eu acho importante desconstruir 2 mitos que têm sido propagados pela extrema-direita. O primeiro mito é que a escala 6x1 gera desemprego. Mentira! A escala 6x1, a redução da jornada de trabalho, ela justamente o que vai permitir a abertura de novos postos de trabalho com a garantia de maior alternância entre os trabalhadores. A segunda fake news é que essa escala ela pode aumentar o preço dos produtos. Veja bem, hoje o preço dos produtos está muito mais ligado à taxa de juros e ao investimento tecnológico que é feito em um determinado produto. Só em um país superexplorado de economia dependente como o Brasil é que uma alegação de que a redução mínima de uma escala de trabalho iria aumentar o preço dos produtos. Mentira! Mentira! Existem políticas econômicas para que o Brasil cresça e cresça com mais igualdade, mais justiça e com mais bem-estar para todas as pessoas. E nós podemos ser a nação que vai dar o primeiro passo com a redução da jornada de trabalho e com o fim da escala desumana 6x1. Queremos trazer esse debate aqui para a Assembleia Legislativa, queremos trazer a deputada Érica Hilton para fazer esse debate conosco e vamos construir uma grande frente pelo direito dos trabalhadores, pela redução da jornada de trabalho. Vamos junto. Obrigado, deputada Bela Gonçalves. Próximo orador inscrito, deputado João Vitor Xavier. Senhor presidente, eu quero abrir dizendo que acho extremamente importante esse debate da escala, desses modelos. Em um segundo momento, quero me deter a participar dessa discussão, desse debate aqui na casa. Mas hoje eu peço licença aos colegas que me antecederam, que discutiram esse tema, para tratar de um outro tema que também considero muito importante. Presidente, eu sou um homem forjado no esporte. Eu nasci no esporte, eu dediquei a minha vida toda ao esporte, participo do esporte toda a minha vida, como jornalista esportivo que sou, como apaixonado pelo esporte. Tive a oportunidade de cobrir 4 Copas do Mundo, 3 Olimpíadas, 3 finais de Champions League, mundiais de clube, dezenas de jogos
de Copa Libertadores, decisões de Campeonato Brasileiro, futebol de várzea, futebol amador, e já presenciei de tudo no esporte. E domingo foi um dos dias mais tristes da minha carreira, por ver na minha cidade, que eu amo tanto, em Belo Horizonte, numa decisão de campeonato, numa decisão de Copa do Brasil, a barbárie que vimos após o jogo Atlético e Flamengo. E acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade para fazer um debate mais profundo e separar o que é torcedor do que é vândalo, do que é bandido. Não dá para tratar bandido que vai para estádio, invadir estádio, jogar bomba, jogar pedra, bater nas pessoas como torcedor de futebol. Isso não é torcedor de futebol, isso é bandido, isso é criminoso, e que tem que ser tratado como bandido e como criminoso. Os clubes de futebol têm responsabilidade? Sim, os clubes de futebol têm responsabilidade, a começar da conivência que os clubes têm com essas quadrilhas, com essas gangues chamadas torcidas organizadas. Os clubes são coniventes, os clubes dão ingresso, os clubes dão condições especiais para estar no estádio, os clubes dão ônibus, os clubes fomentam esses torcedores, porque em alguns momentos esses torcedores são interessantes para os clubes. Mas nós temos também que entender que em muitas vezes os clubes são vítimas. Os clubes são vítimas de um processo equivocado, em especial aqui em Minas Gerais, o nosso estado, e os clubes são vítimas porque meia dúzia de 40, 50, 100 vândalos estragam a festa de 50 mil pessoas que estão dentro do estádio, atrapalham o trabalho de quem está organizando o evento, colocam em risco a vida de profissionais da imprensa, como o nosso colega fotógrafo, que está no hospital nesse momento, passando por cirurgia, porque jogaram uma bomba na perna dele, de atletas que estão ali no campo, e eu vi bomba caindo a 1 metro de distância do goleiro do Flamengo, pessoas de bem que pagam ingresso para estar no estádio acompanhando, e de verdade, esses sim, torcedores, pelos seus times. Até que dia nós vamos conviver no nosso país com bandido se escondendo atrás de camisa de time de futebol? Isso não tem nada a ver com esporte, isso não tem nada a ver com futebol. Isso é parte da epidemia de violência que vivemos no nosso país. Retrato claro disso é que a grande maioria dos incidentes não tem ocorrido dentro dos estádios. Esse caso em Belo Horizonte foi um caso isolado. Tem acontecido nas rodovias, como nós vimos a torcida do Cruzeiro cercar a torcida do Palmeiras e depois a torcida do Palmeiras cercar e assassinar um torcedor do Cruzeiro. Já tivemos goleiro do Bahia, deputado Bruno, que quase perdeu a visão por tomar uma pedrada dentro do ônibus quando estava indo trabalhar. Já tivemos emboscada contra ônibus do Inter, contra ônibus do Grêmio, contra ônibus do Fortaleza, em que torcedores do esporte fizeram uma emboscada e quebraram o ônibus inteiro com profissionais dentro. São trabalhadores, são pais de família, são pessoas que estão indo ali ganhar o pão. Não interessa se o salário dele é de 50, de 100, de 200 ou de 1 milhão. É um trabalhador e tem que ser respeitado como tal. Não dá para a gente continuar convivendo com a epidemia que temos de violência no nosso esporte. E quero tratar especificamente de um erro grave que acontece em Minas Gerais. Gravíssimo, diria eu. O Estatuto do Torcedor, e em sua sequência, a Lei Geral do Esporte, dizem que a responsabilidade é do organizador do evento, mas que esse organizador do evento, ele tem que acionar a força de segurança para que o evento tenha a garantia da segurança. O Estado de Minas Gerais tinha uma legislação que criava a taxa de segurança pública. O que era essa taxa de segurança pública? Era um valor pago pelos clubes, pelos organizadores de eventos privados, à Polícia Militar do Estado, para que a polícia pudesse estar atuando num evento como um jogo de futebol, uma grande exposição, um grande rodeio, uma festa de peão, que acontece aos montes no nosso estado. Veio o Supremo Tribunal Federal e disse o seguinte:
Essa taxa de segurança pública, ela é inconstitucional. Relatório da ministra Ellen Grace à época. O que o Estado de Minas Gerais diz? Então, a partir de agora, a segurança interna é problema do clube. O clube tem que resolver a segurança interna. A Polícia Militar fica a postos para ajudar quando solicitada. O problema é o seguinte, quando a Polícia Militar, que cumpre bem o seu papel, que está pronta, que está preparada e que está à disposição, vai para dentro do estádio, o caldo já entornou, como aconteceu no domingo. O pau já cantou. E aí, você pacificar um ambiente é muito mais difícil do que você manter a ordem de maneira preventiva. Meus caros, minhas caras, quem detém o monopólio do uso da força pela Constituição Federal é o Estado. E para isso existe a Polícia Militar, para trabalhar de forma preventiva e de forma ostensiva. Achar que um segurança privado que está lá com um coletinho verde-limão, que é um pai de família, que está ali fazendo um bico, muitas mulheres trabalham nisso, para poder complementar a renda, que essa pessoa vai conseguir parar um marginal, que está com uma bomba, que está com um pedaço de pau, que está com uma pedra, e que não tem medo nem da polícia, é acreditar em Papai Noel. Nós precisamos ali da Polícia Militar. Quando eu comecei na cobertura esportiva na Rádio Itatiaia, a Polícia Militar fazia a separação das torcidas e fazia esse policiamento, porque uma coisa é encarar um segurança privado destreinado, sem equipamentos de segurança, que está ali munido só de um colete. Outra coisa é enfrentar um policial militar treinado, preparado, com autoridade, com farda, com cacetete, com escudo, com bomba de efeito moral, com gás de pimenta, com algema e com 38 na cintura. É outra conversa. Aí o cara pensa duas vezes. Aí o cara fala o seguinte, pô, se eu for ali, eu vou rodar. Agora, com segurança, qual que é a preocupação que ele tem? Ele sai na mão com o cara. Então, nós temos que parar de viver no mundo de Nárnia. O governo do Estado precisa encarar essa situação com a gravidade que tem. Hoje pela manhã eu conversei com o governador em exercício, Matheus Simões, pedindo a ele que nos ajude, nós que amamos o esporte, como eu sei que o senhor está sempre presente no estádio, para que a gente possa ir para o estádio levando nosso filho, nossa esposa, nossos amigos, para que a gente tenha segurança de trabalhar ou de torcer, seja o profissional da imprensa, seja o vendedor de picolé, seja quem está no bar, seja a segurança privada, seja o atleta e o profissional de futebol, para que a gente tenha segurança para trabalhar e para que aqueles que estão lá se divertindo tenham segurança para se divertir. Não dá para brincar com segurança pública. Dos 853 municípios de Minas, não tinha um lugar nesse estado com um risco maior de um incidente do que a Arena MRV, domingo às 16h, por tudo que continha um jogo daquele. Aí nós vamos esperar o caldo entornar para aí a polícia entrar. É aquele velho ditado, primeiro arromba a porta, depois eu vou lá e coloco o cadeado. E a Polícia Militar não tem culpa nenhuma. Nenhuma. Porque a Polícia Militar está pronta, preparada e sempre que foi acionada, agiu com competência e eficácia, antes e agora também. A culpa e a responsabilidade é de quem entendeu que a polícia não tem que estar ali preventivamente. E eu conversei hoje com o governador Matheus Simões, pedindo para que o governo do Estado corrija essa barbaridade, que não foi criada por esse governo, não é a responsabilidade do governador Zema, nem do governador Matheus, mas eles podem, usando a autoridade que tem, que foi instituída pelo voto popular, mudar essa situação, dar um ponto final nessa barbaridade. Quem tem condições de prevenir é a Polícia Militar, que é preparada para isso. Não dá para continuar, deputado Bruno, vivendo essa barbárie que a gente vive fora dos estádios e nesse final de semana vivemos no estádio. Com a palavra.
Deputado João Vitor, agradeço. Quero aqui, de maneira muito breve, corroborar a fala de Vossa Excelência. Domingo agora, eu estive na Arena MRV e o que a gente observou realmente foram cenas absolutamente lamentáveis. Eu vi uma cena que, para mim, é um retrato do que o senhor descreve. A gente observando ali o setor da torcida organizada, quando começou a ter briga, começou a ter confusão. Um pai desesperado, com seus 2 filhos, tentando sair da confusão, as crianças chorando. Você afasta a família do estádio, você tira dessa criança o amor pelo futebol, porque ela vai associar o medo, a violência, a confusão. E eu quero aqui corroborar a fala de Vossa Excelência, precisamos sim de polícia nas arquibancadas, de polícia dentro dos estádios. Qualquer iniciativa que o senhor tenha nesse sentido pode contar com o meu apoio. E digo mais, a gente só começa a resolver o problema quando a gente tiver individualização da pena. Perfeito. Porque enquanto você punir o clube, o Atlético vai perder 10 jogos, 15 jogos. O cara não está nem aí, passou 15 jogos, ele está de volta no estádio, e a vida dele continua. A torcida organizada A ou B não pode mais entrar no estádio. Eles entram do mesmo jeito, só que sem a camisa da torcida organizada. Então eu preciso identificar e punir de maneira individual, de acordo com a conduta. Lesão corporal grave, vai responder. Tentativa de homicídio, vai responder. E por aí vai. Porque aí você individualiza e você responsabiliza. Aí o cara vai sentir na pele. Aí ele vai pensar 2, 3 vezes antes de cometer uma irresponsabilidade. Porque hoje, como você bem colocou, o bandido ele se esconde ali, por trás do escudo de um time de futebol. A punição quem recebe não é ele, é o clube. E ele continua o resto da vida praticando essas irresponsabilidades e colocando outras pessoas em risco. Então precisamos sim do retorno da Polícia Militar aos estádios, aos grandes eventos, e precisamos individualizar a pena, a persecução penal, para que se tenha consequência de fato para os crimes praticados. Muito obrigado, deputado. Eu assino embaixo o que o senhor disse. Essa é uma luta que eu travo há muitos anos no microfone da Itatiaia. Nós temos que tirar a pena do CNPJ e trazer a pena para o CPF. Tudo o que aconteceu ali é tipificado pelo Código Penal do Brasil. E essas pessoas têm que responder pelos crimes que elas cometem no futebol. E aqui, o senhor nos disse da possibilidade de somarmos esforços. Queria convidar o senhor, então, para 2 frentes, e todos os colegas aqui presentes. Isso é uma frente que deve envolver todo o Parlamento Mineiro. Primeiro delas, vamos juntos ao governo do Estado, num grupo de deputados, pedir ao governo para que reveja essa decisão, que é de 2012, e que é absolutamente equivocada. Nós precisamos da PM ativamente dentro do estádio e entregar todo o processo de organização para o comando da Polícia Militar e para o batalhão de choque da PM, que são pessoas capacitadas, qualificadas, treinadas, preparadas e que, em nome do Estado, podem fazer o uso da força de maneira preventiva ou de maneira coercitiva, inclusive usando equipamentos de menor potencial agressivo para isso. Ninguém precisa preocupar com um policial que tem uma algema, um cacetete, um gás de pimenta, até uma arma, porque esse cara é preparado para isso. A gente tem que preocupar quando isso está na mão de um bandido, como a gente tem visto no estádio, porque uma pedra vira uma arma, um pedaço de pau vira uma arma. E eu prefiro ter um policial treinado, armado numa arquibancada, do que um bandido armado contra mim. Então, vamos tirar um grupo de deputados para sentar com o governo do Estado e discutir isso como uma pauta prioritária para Minas Gerais. Prioritária para o nosso Estado. A volta da PM como presença ostensiva dentro dos estádios, coordenando e cumprindo o seu papel de garantir a segurança. E eu sei que a nossa PM está preparada para isso e que nunca se furtou essa responsabilidade. Segundo ponto, tem um projeto no Senado da República que eu escrevi e desenvolvi. Na época, pedi ao senador mineiro, então o senador Alexandre Silveira, para apresentar, que cria o crime de rixa desportiva. Peço apenas mais 1 minuto, presidente, se for possível. Que cria o crime de rixa esportiva, que é uma tipificação penal com penas que variam de 4 a 8 anos para qualquer criminoso, bandido que se envolver em crimes desse tipo. Nós tivemos, nesse final de semana, torcedoras, mulheres, mulheres, agredindo uma torcedora na rua. Sabe o que elas vão responder? Nada. Daqui a pouco estão soltas, porque o máximo que vai acontecer com elas é lesão corporal leve. Vão fazer uma transação penal e vão estar na rua
de novo colocando a vida das pessoas em risco. Agora, o crime de rixa desportiva, ele pode enquadrar desde o torcedor que faz uma briga na periferia, na estação de ônibus, no metrô, até o torcedor que briga dentro do estádio. E mais, esse crime ele pode ser utilizado de maneira conjunta com outros crimes. Se o cara matou, ele vai responder pelo homicídio e ele vai também responder pela rixa esportiva. Então, vão se somar as penas. Se ele tomar 15 anos, 18 anos, 20 pelo homicídio, ele pode tomar mais 4, 5 pela rixa esportiva e a pena subir para 25 anos. Esse cara tem uma progressão mais lenta antes de voltar para a sociedade e nos colocar em risco de novo. Não dá mais para a gente continuar convivendo com a impunidade no futebol. Esses caras são bandidos e eles têm que ser tratados como bandidos para que nós possamos assistir um jogo no estádio ou para que nós possamos trabalhar em paz num jogo de futebol. Não dá para o clube sempre ser responsabilizado por aquilo que é responsabilidade também do cidadão, e esse cidadão, ele sai da delegacia antes do policial que vai lá fazer ocorrência com ele. Ele volta para o estádio antes do pai de família que viveu esse drama que o senhor relatou agora há pouco. Obrigado. Obrigado, deputado João Vitor. Gostaria de pedir aos parlamentares que permanecessem mais alguns minutos aqui no plenário, somente para aprovação aqui de requerimentos. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, comunicações, apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Decisão da presidência. A presidência, no uso das suas atribuições, reforma despacho anterior e determina, seja o projeto de lei 2.845 de 2024, do deputado Adriano Alvarenga, desanexado do projeto de lei 2.992 de 2021, do deputado Elitar Quini, por não guardarem semelhança entre si. Sendo assim, a presidência encaminha o projeto de lei 2.845 às comissões de Justiça, Administração Pública e Fiscalização Financeira para aparecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Comunicação, a presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos de números 8.898 a 8.903 e 8.905 de 2024 da Comissão de Educação, 8.904 e 8.920 de 2024 da Comissão de Agropecuária, 8.908 e 8.911, 8.908 a 8.911 da Comissão de Meio Ambiente, 8.912 a 8.917 da Comissão de Trabalho, 8.921, 8.924 a 8.926, 8.929 e 8.931 a 8.935 da Comissão de Segurança Pública, 8.940 a 8.970, 8.972 a 8.977, 8.979 a 8.992, 8.984 a 8.988, 8.990 a 9.002, 9.004 a 9.006 e 9.008 da Comissão de Direitos Humanos, 9.010 a 9.014 da Comissão de Desenvolvimento Econômico, 9.015 e 9.016 da Comissão de Cultura, 9.026 da Comissão de Assuntos Municipais. Publique-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matérias nas seguintes reuniões: Comissão de Desenvolvimento Econômico, reunião ordinária do dia 22/10/2024, Comissão de Esporte, reunião ordinária de 5/11/2024, e Comissão de Cultura, de Meio Ambiente e de Agropecuária, reuniões ordinárias de 6/11/2024. Publique-se. Requerimento sujeito a despacho do presidente, requerimento 8.760 de 2024, deputado Sargento Rodrigues, solicitando o desarquivamento do projeto de lei complementar número 90 de 2022, do deputado Dalmo Ribeiro Silva. A presidência indefere o requerimento de conformidade com o inciso 32 do artigo 232, combinado com o inciso 3 do artigo 173 do Regimento Interno. O requerimento 8.919 de 2024, deputado professor Cleito, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei 2.965 de 2024, que se encontra aguardando parecer em comissão. Requerimento 9.009 de 2024, deputado Antônio Carlos Arantes, solicitando a retirada de tramitação do requerimento 8.610 de 2024, que aguarda deliberação em comissão. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 7 do artigo 232 do Regimento Interno. Votação de requerimentos. Requerimento número 463 de 2023, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado.
Votação do requerimento 1262 de 2023 da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação substitutivo número 1, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. E votação do requerimento 1385 de 2023 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação substitutivo número 1, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1393 de 2023 da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2198 de 2023 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2258 de 2023 da Comissão de Trabalho. A Assembleia da Mesa opina pela aprovação do requerimento. Em votação requerimento, deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O requerimento 2379 de 2023 da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 3.229 de 2023 da Comissão de Educação. A Assembleia opina pela aprovação. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 3.273 de 2023, deputado Leleco Pimentel. A mesa da Assembleia opina pela aprovação na forma de substitutivo número 1. Em votação substitutivo, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 3.361 de 2023, deputado Lucas Lasmar. A mesa opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação também, deputado Lucas Lasmar, número 3.362 de 2023. A mesa opina pela sua aprovação. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 6.412 de 2024 da Comissão de Transporte. A mesa opina pela aprovação na forma de substitutivo número 1. Em votação substitutivo, as deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. E o requerimento 7.443 de 2024 da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação na forma do substitutivo número 1. Em votação substitutiva, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 13, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Agora são 3 horas